Olha só, eu prometo que não é para te magoar, ok? Não é para te magoar, é para te ajudar. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você porque eu não bebo, não tomo suco verde e quais são os 4 principais riscos, na verdade, de você consumi-los com frequência. Porém, nem tudo é má notícia, segura as pontas, porque no final eu vou te contar o tipo de suco verde que pode ser bem-vindo e até dar um exemplo de receitas de como você pode fazer. Se esse tipo de assunto te interessa, o teu interesse, deixa um like pra mim já, roda essa vinheta e a gente já começa. Bem-vindo de volta aqui ao meu canal, eu sou Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional e também autor best-seller. Eu ajudei quase 100 mil pessoas a emagrecerem de vez com os meus programas, mas agora estou aqui ajudando você gratuitamente, semanalmente, a emagrecer de vez, recuperar, retomar as rédeas da sua saúde e se sentir absolutamente incrível. Tudo baseado em ciência e sem balelas, ok? E uma confissão para começar. Eu já no passado, eu já tomei suco verde, tá? Eu já caí nessa, já tomei suco verde quando eu não sabia muito a respeito disso. Porém agora nunca mais e talvez você vai entender um pouco mais do porquê neste vídeo. E como eu falei, nem tudo é má notícia, aguarda no final porque tem notícia boa também. Eu quero falar aqui um pouco da triste realidade por trás das felizes promessas a respeito do suco verde. E vou te falar que no meu último vídeo eu mencionei essa questão do suco verde e gerou muito bafafá. Muita gente se ofende quando você fala que algo que eles consomem diariamente talvez não esteja ajudando eles, né? Mas criou muito bafafá, então talvez esse vídeo também crie, ok? Mas vamos lá. Tudo que a gente vê por aí, isso é fato nas propagandas dos influenciadores, etc. É essa imagem incrível relacionada a suco verde, que suco verde é igual a saúde, suco verde é igual a felicidade, suco verde é igual a bem-estar, todo mundo dançando Kumbaya junto. Todo mundo recomenda, todo mundo sugere, todo mundo tem receita, é uma maravilha. Então, procurando na internet rapidamente, a gente vê, né, 24 receitas de suco verde para adicionar ao seu cardápio e eles vão ainda e falam categoricamente: esse tipo de bebida é indicado para todo mundo, especialmente para quem busca uma reeducação alimentar e melhorar a saúde geral. Será mesmo? Depois 23 receitas de suco verde cheias de saúde para o seu dia a dia, que maravilha. Depois também não faltam receitas de sucos, detox de todos os tipos por aí, né? E como eu sempre falo em relação a detox, a melhor forma de você fazer detox é parar de tox. Certo? A melhor forma de você detoxificar o corpo é parar de intoxicá-lo, porque o seu corpo faz esse trabalho 24 horas por dia de detoxificação. O rim, o seu fígado estão lá processando isso o tempo inteiro. Então, se você não atrapalha, eles fazem o trabalho corretamente. Você não precisa ficar enchendo o corpo de coisa. Ele já sabe o que faz. A melhor forma de você fazer detox é parar de detox. E o marketing massivo da indústria conseguiu transformar a cor verde em sinônimo de saúde, como eu falei. E pior, conseguiu transformar algo instintivamente repulsivo, como um suco verde de folhas, em algo que as pessoas pagam caro hoje em dia para tomar. Se você pegasse um suco verde de folhas e oferecesse para alguma pessoa há várias décadas atrás, na época do seu bisavô lá, eles iam rir na sua cara achando que era piada. Mas hoje basta você falar mal de suco verde e você começa a encostar no vespeiro, que tá cheio de gente que vem para defender, não é verdade? Então vamos deixar claro, você faça sempre o que você quiser, tudo bem? Meu papel aqui é simplesmente passar minha opinião e passar fatos, como eu vou falar hoje, documentados aqui, passar informação para que você possa tomar as melhores decisões, tá? Não é meu papel dizer o que você tem que fazer ou não, isso é você que sabe. E no final, como eu falei, eu vou dar ideia de sucos verdes que podem ser até bem-vindos, inclusive exemplo de receita, então fica ligado. Então vamos lá, os problemas potenciais com o suco verde. São 4 problemas potenciais, principalmente aqui. O primeiro deles é pedras nos rins e também redução da função renal. O segundo são potenciais deficiências nutricionais por causa da interferência na absorção de nutrientes no seu intestino. Terceiro, possível interferência no funcionamento da sua tireoide, o que ninguém quer. Quarto, possíveis problemas também no equilíbrio de ferro no corpo. A maioria das folhas verdes utilizadas nos sucos verdes hoje em dia são lotadas do que a gente chama de antinutrientes, que são fitoquímicos das plantas, né, mecanismos de proteção químicos das plantas. E ser humano nenhum, né, tem um organismo desenhado para se consumir grande quantidade de folhas no geral. E entre os antinutrientes mais notórios, vale a gente chamar atenção aqui para os oxalatos. Os oxalatos estão presentes em muitas folhas e quando consumidos eles podem se ligar ao cálcio e a ferro também do nosso intestino e formar cálculos
insolúveis, né, que acabam se tornando, na verdade, pode se tornar aí pedras nos rins, as dolorosas e terríveis pedras nos rins também. E além disso, oxalatos também previne a absorção de outros minerais no corpo. Alguns dos alimentos que são mais altos em oxalatos, para você ter em mente aí. O primeiro, mais famoso, que você tem que ter muito cuidado, é o espinafre. Pois é. Depois, a selga, a soja e seus derivados, como tofu, etc. Beterraba, framboesas, o ruibarbo, folhas verdes no geral têm oxalato, amêndoas, etc. E uma dica importante, você cozinhar esses alimentos ou cozinhar essas folhas, você consegue desativar bastante este antinutriente. E o consumo em quantidade frequente dessas folhas, e uma forma de fazer isso é no suco, obviamente, onde você processa bastante dessas folhas lá dentro, pode levar a uma condição chamada de hiperoxaluria, que é basicamente um aumento na excreção de oxalatos na sua urina. E isso pode, obviamente, estar sinalizando um acúmulo de oxalato nos seus rins. Isso tudo, pessoal, isso é muito bem documentado na literatura científica há muito tempo, ok? Por exemplo, esse estudo aqui fala o seguinte: a maior preocupação não é uma ingestão aguda e isolada que seja alta em oxalatos, mas sim os efeitos de uma ingestão crônica de altas doses de oxalato na sua função renal. A hiperoxaluria, independente dos seus mecanismos, pode causar não só pedras nos rins, mas também danos agudos nos rins, doença renal crônica e até falha renal completa. E essa outra revisão da literatura aqui, publicada em 2020 no jornal Nutrients, fala o seguinte: nessa revisão, nós sugerimos que o excesso de oxalatos tem um efeito deletério na função renal. Existe uma associação positiva já estabelecida entre o aumento no consumo e também na excreção via urina desses oxalatos e risco de pedras dos rins. No meu vídeo passado, onde eu falei de 7 alimentos para nunca mais consumir, o suco verde estava entre um deles e muita gente se rebelou com isso, mas os fatos estão aí. Mas nesse vídeo explicando um pouco melhor para você entender de fato quais os riscos reais e quais que talvez não sejam tão preocupantes assim, o que então seguimos. Naquele vídeo eu mencionei um estudo, que é um estudo de caso que foi publicado no Jornal Americano de Medicina, onde relataram um paciente que chegou com falha renal aguda por causa de um protocolo de sucos que essa pessoa vinha fazendo há 6 semanas. Um outro estudo aqui de 2017, que tem no título inclusive aqui falando dos smoothies verdes, né, causando doença renal aguda por causa dos oxalatos. Eles falam o seguinte, eles reportam o caso de uma pessoa que com nefropatia, né, com doença renal, aí uma pessoa de 65 anos de idade, que foi associado temporariamente esse problema renal com ela, com uma ingestão aí desses smoothies verdes, dessa limpeza detox, desses sucos, né, que foram preparados aí com folhas altas em oxalatos e também frutas. Eles falam o consumo desses protocolos de sucos verdes aumentam a sua ingestão de oxalato, causando hiperoxaluria, que a gente falou, e também neuropatia aguda causada por oxalatos em pessoas que têm predisposição para isso e fatores de risco relacionados também. Eles falam que, dado ao aumento da popularidade desses protocolos de suco, né, é importante que tanto os pacientes quanto os médicos tenham maior consciência dos potenciais riscos de doença renal por causa desses oxalatos. Interessante, essa foi a história dos oxalatos, mas tem mais problema, que vão para o segundo problema potencial desses sucos verdes. O segundo problema é você dar um tapa nesse botão de gostei desse vídeo. Se essa informação é útil, é válida para você, isso me motiva a continuar criando esses conteúdos para você. Se você não segue o canal, é sua chance de seguir e pegar semanalmente uma vantagem competitiva, né, sobre todo mundo ao seu redor aí, em termos de saúde, emagrecimento, em boa forma, estilo de vida saudável. Então segue, liga o sininho nas mídias sociais, eu tô lá em todo lugar, é só procurar Rodrigo Polesco que a gente vai em frente junto. Seguindo aqui, o segundo maior problema aqui que a gente pode ver, o segundo maior problema, mas o segundo grande problema, que é um risco aqui também, é, como eu falei, interferência, né, desses antinutrientes, esses sucos verdes, interferência na absorção de nutrientes no seu intestino. Então, como eu disse, particularmente antinutrientes presentes em folhas como de couve, de repolhos, que a gente tem lá dentro o que? Os oxalatos, a gente tem as saponinas, a gente tem os fitatos, são vários tipos, categorias de antinutrientes que são presentes nessas folhas que previnem a absorção correta de minerais importantes no seu intestino, como magnésio, como cálcio, etc. O alto consumo e frequente consumo desses sucos verdes que envolvem essas folhas pode, no longo prazo, atrapalhar o equilíbrio nutricional,
podendo gerar talvez uma deficiência nutricional de minerais e vitaminas e você não vai saber nem o porquê disso. O próximo problema aqui, quem quer desacelerar a tireoide? Quem quer? Ninguém quer desacelerar a tireoide, não é verdade? Mas esse é um outro grande problema associado aí com o consumo de sucos verdes, principalmente quando esses sucos envolvem aí plantas ou folhas da família Brassica oleracea, que com certeza você conhece porque envolve couve, né? Couve-flor, o brócolis, o couve de folhas, o repolho, né, a couve de Bruxelas, etc. Essa família de plantas é rica no que a gente chama de goitrogênicos, que atrapalham na função da sua tireoide, atrapalhando a absorção do iodo, aí atrapalhando também na produção dos hormônios da tireoide, T4, T3, etc. E potencialmente até podendo gerar hipertrofia dessa glândula, ou seja, inchaço da glândula tireoide também. Isso também é bem documentado na ciência. A gente vê esse estudo de 2016 falando que alimentos goitrogênicos, se consumidos em quantidades significativas, podem contribuir para o desenvolvimento de problemas na tireoide, como até bócio em casos severos, obviamente, né? Aqui tem outro caso também publicado no New England Journal of Medicine, que basicamente relatou um caso, uma pessoa que teve mixedema, né, um coma basicamente por causa da total falha da tireoide, né, por causa da ingestão de um tipo de folha verde aqui, mas muito, essa pessoa está consumindo muito dessa folha verde crua aí, que é o bok choy chinês, basicamente. Mas para você ver o potencial, né, desses fitoquímicos dessas folhas ao realmente atacar nosso corpo quando a gente passa do ponto, e essa pessoa obviamente passou muito do ponto. Mas eles falam, quando comidos crus, esses vegetais da família Brassica, né, eles soltam essa enzima chamada de mirosinase, que acelera a hidrólise do que a gente chama de glucosinolatos. E isso aí atrapalha o nosso corpo em vários sentidos. E eles continuam dizendo que o processo de cozimento, ele desativa em grande parte essa enzima. Só que eles falam, isso demonstra o potencial de impacto de fatores nutricionais na nossa própria saúde. Em animais, nós já sabemos também profundas consequências do consumo dessa família de plantas também no longo prazo. Por exemplo, esse estudo lá de 1976, olha o que eles falaram. Couve de folhas pertence à família do repolho, da Brassica oleracea, que eu acabei de falar, né? E eles falam que quando alimentado a animais em quantidades excessivas, produz anemia, infertilidade e também bócio. Em coelhos, uma dieta predominantemente de repolho produz bócio também, e essas consequências podem ser aliviadas com a administração de Lugol de iodo, na verdade. Então isso basicamente demonstra em humanos, em animais, há muito tempo a gente sabe os impactos negativos do consumo frequente e alto dessas plantas, né, na nossa tireoide. Agora, pode ou não ser um problema para você? Talvez, vou falar um pouco mais sobre isso depois. O próximo problema aqui pra gente fechar é a questão do ferro, ok? Se você toma sucos verdes, né, cheio de folhas verdes lá dentro, e você adiciona vitamina C, seja na forma de limão, né, na forma de laranja, frutas cítricas, que geralmente é o que muita gente faz, na verdade, você combina vitamina C com essas folhas verdes que contém o ferro não M. O ferro não M é muito pobremente absorvido no corpo, só que quando você adiciona a vitamina C junto com isso, o corpo absorve mais esse ferro não M. E se você consome isso frequentemente, pode levar você a ter uma sobrecarga de ferro, uma absorção excessiva de ferro, levando ao desequilíbrio de ferro no corpo. E isso ninguém quer, porque isso eleva o estresse oxidativo no corpo também. Então vamos lá, esses são os riscos que eu falei com o consumo frequente, né, e em quantidade de sucos verdes que contém bastante dessas folhas, de vários tipos de folhas, certo? Agora eu quero falar um pouquinho para você de variedades de suco verde que talvez sejam bem-vindas, podem ser refrescantes e não ter realmente risco significativo nenhum à sua saúde. Então, que tipo de suco verde são esses? Basicamente, são os sucos verdes onde basicamente a cor é verde, mas o suco é feito basicamente de água e de frutas de vários tipos, né? Às vezes coloca pepino lá dentro, coisas assim. Então basicamente não inclui um monte de folhas, tá? Então se o suco for basicamente um suco de fruta, com água de coco, com água normal, que seja, e um pouquinho de folha para dar cor verde, isso provavelmente não será um problema para você, ok? Por exemplo, tem receita, só de exemplo pra você ter uma ideia aqui. Eu achei essa receita, ó, suco verde de abacaxi e pepino, que é uma fatia média de abacaxi, uma folha grande de couve,
Para dar cor, precisaria da couve? Na minha opinião, não, ok? Mas para dar cor verde, uma folha de couve não vai matar ninguém, ok? Então, ó, abacaxi, a folha de couve, um pedaço pequeno de pepino, uma fatia fina de gengibre, 200 ml de água de coco ou de água normal e pronto, tá feito. Um suco verde assim provavelmente não vai ter impacto negativo na sua saúde em termos desses antinutrientes que a gente vem falando. Um outro exemplo, suco verde com maracujá e clorofila, né? Meio maracujá, 100 ml de água de coco, uma maçã, clorofila congelada. Você vê, esses sucos verdes parece que eles têm uma mágica que se eles não tiver a cor verde, ela não acontece, certo? Então a gente vê um exemplo claro aqui. A pessoa coloca clorofila para dar aquela cor verde ao suco, né? Mas essencialmente 99,9% do suco que você está bebendo são frutas. Nesse sentido, não há problema. Então esse é um exemplo também de suco que provavelmente não vai dar problema para você. E por último, a terceira ideia de receita, que é a minha favorita dessas três. Isso não quer dizer que eu faça, ok? Mas é minha favorita dentro dessas três, que é suco verde com melancia e morango, né? São 2 ramos de hortelã, eu adoro hortelã, uma fatia de melancia, 4 morangos, um pedaço de gengibre pequeno, uma pitada de canela e tá pronto. Esse sim é legal, né? Basicamente a gente não tem folha verde aqui que atrapalha, não tem couve, não tem espinafre, não tem folha de brócolis, não tem nada assim. Tem um pouquinho de hortelã, aquela menta, aquele saborzinho gostoso ali dentro, né? E essencialmente é um suco de fruta. Então, sucos verdes que incluem alguma coisa, uma folha para dar cor verde, provavelmente não vai ser grande problema. O problema são aqueles sucos, protocolos, detox, coisas que envolvem bastante folha, né? E que você toma em quantidade e toma frequentemente. Aí sim, dependendo do seu estado de saúde, da sua tireoide, do teu corpo, você pode ser mais suscetível a problemas ou não, tá? Então eu gosto de passar essa informação para você para que você faça o que achar melhor com ela. Aliás, eu vou deixar na descrição aqui também, eu falei de suco verde nesse vídeo, o vídeo que eu postei que deu o que falar lá, com 7 alimentos para nunca mais consumir, ok? Eu vou deixar na descrição para você ver logo depois disso aqui e depois você me diz o que você acha. Agora, quando você talvez não toma suco verde, mas foca numa alimentação forte, em arrumar a tua alimentação de uma forma deliciosa, bacana, comer até ficar sem fome e de uma forma que favoreça o emagrecimento, você pode chegar em casa, abrir a porta assim do banheiro e pô, aquele susto no espelho. E quando você olhar no espelho, você vê um corpo ali que perdeu muito peso, que foi o caso aqui do nosso amigo que mandou essa foto. Ele falou o seguinte: com apenas alguns meses de alimentação forte, uma redução muito grande aqui de peso e circunferência abdominal também. Obrigado por ter mandado a foto para mim, ok? Então, se você quer correr o risco de levar esse susto de ver uma pessoa muito mais em forma e saudável no espelho, você pode, eu recomendo que você dê uma olhadinha na alimentação forte e siga meus vídeos aqui. E se você quer um caminho mais rápido para chegar lá, que você possa seguir passo a passo, tranquilamente, seja com ajuda individual ou não, eu vou deixar um link de ajuda aqui embaixo, aqui na descrição. Você clica ali, você vai saber exatamente qual é a solução mais apropriada para o seu caso, ok? Então, se você quer minha ajuda para chegar lá mais rápido, veja a descrição desse vídeo. No mais, me conte aqui nos comentários então. Eu espero não ter ofendido muita gente, porque eu falei quando o suco verde pode ser ruim e também dei ideias de suco verde que podem ser até bem-vindos, não é verdade? Então me conta aqui nos comentários e passe esse vídeo para as pessoas que talvez estão fissuradas em protocolos de smoothie verde, folhas, etc. Porque eu não quero ver ninguém sofrendo, né, pessoal? A gente se fala no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.